noite, seja bem-vindo à última palestra do Fórum Online VetSmart de Dermatologia. Eu sou Thiago De Rogatis, o seu apresentador. Hoje nós vamos transmitir a palestra Otopatias Recidivantes, um desafio para o clínico. Essa transmissão tem o patrocínio da MSD. O mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. A palestra de hoje será ministrada pela médica veterinária Ana Cláudia Balda. Ela é coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FMU, professora de mestrado em Saúde e Bem-Estar Animal também pela FMU e do Departamento de Clínica Médica da USP. Bom, agora eu passarei a palavra à professora Ana Cláudia, que ministrará a sua palestra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as otopatias recidivantes, como diagnosticar a causa primária, principalmente, e os exames que a gente tem que direcionar para fechar esse diagnóstico. Então, começando pela ocorrência das otites, a gente tem por volta de 20 a 25% dos casos novos encaminhados para os clínicos. E o problema é que 1 em cada 4 casos se tornam graves, se tornam cirúrgicos e muitas vezes acabam na ablação de meato. Então, é muito importante que a gente identifique a causa primária para a gente tentar evitar que isso aconteça. Então, lembrando um pouquinho da anatomia, a gente vai lembrando aqui que mais ou menos 80% das otopatias elas são externas. Então, a gente tem a anatomia aqui composta pelo pavilhão auricular, poro acústico, meato vertical e horizontal até a membrana timpânica. Então, as otites externas alteram esses constituintes da orelha. Aqui, pessoal, a gente tem a otite média e a otite interna, né? Então, a orelha média composta aí pelos ossículos, então, martelo, bigorna e estribo, a bula timpânica e depois os canais semicirculares e a tuba, a orelha interna. Então, apesar da maior parte dos nossos casos eles serem otites externas, a gente tem uma porcentagem de animais que vai apresentar a otite média, e muitas vezes sem alterações neurológicas, tá? E geralmente os que têm head tilt, alterações de equilíbrio, esses pacientes têm otites internas. Então, pensando um pouquinho nas causas primárias que a gente vai investigar para justamente evitar que esse paciente chegue num procedimento mais cruento, um procedimento cirúrgico, a gente tem como principal as alergopatias e com maior ocorrência a dermatite atópica. Então, dentre as hipersensibilidades, cães com dermatite atópica podem apresentar como única manifestação clínica ou uma manifestação clínica associada às demais, uma otopatia. Geralmente as otites são eczematosas, então a gente vê eritema, vê esse paciente com prurido bilateral e lembrar que isso pode ser uma manifestação de hipersensibilidade. Tanto dermatite alérgica picada de ectoparasitas quanto dermatite trofalérgica, mas muito mais frequente dermatite atópica. Ectoparasitas, e muitas vezes não tem associação com a alergopatia, só a presença dos ectoparasitas pode desencadear as otopatias. Presença de corpo estranho, nesse caso em geral a gente tem uma otite unilateral. Desordens de queratinização, principalmente os pacientes seborreicos. Então, lembrar que esses animais, a gente lembra muito do cocker nessa situação, eles podem ter uma alteração só de produção ceruminosa. Doenças autoimunes, então aqui a gente lembra naturalmente do pênfigo, onde 70% dos cães eles vão começar a doença com lesões pustulares em pavilhões auriculares.
E aí, qualquer uma dessas causas pode gerar inflamação. Então, a gente tem os sinais clássicos, eritema, calor, né? Esse paciente vai ter uma temperatura aumentada nessa região, dor e edema, inchaço com secreção e aumento da umidade do microclima meatal. Isso vai fazer com que haja uma ocorrência de um microclima propício para desenvolvimento de fatores perpetuantes. Quais são esses fatores, né? O que está envolvido nessa situação? Então, a gente pode ter proliferação bacteriana e proliferação fúngica, ou seja, toda a microbiota desse meato, com a inflamação, ela vai encontrar condições para se multiplicar. E aí essa microbiota alterada, ela vai levar justamente aos fatores inflamatórios que vão dar mais condições para ela se multiplicar e assim a gente tem um ciclo vicioso. Alterações crônicas desse processo, então quando a gente pensa num processo de inflamação, a gente pode ter estenose tanto do meato vertical quanto horizontal, às vezes de ambos, né? E otite média, que em muitas situações está ligada à ruptura de membrana timpânica. Então, esses fatores perpetuantes, na verdade, eles vão promover a inflamação e a inflamação vai dar condições para esses fatores se estabelecerem também. E além disso, pessoal, a gente tem os fatores predisponentes, que estão muito ligados com a anatomia do conduto e da orelha. Então, algumas características físicas dessa orelha e desse conduto, como, por exemplo, presença de muito pelo, né, o meato hirsuto, que a gente chama, um canal muito estreito e orelhas pendulares, quando a gente pensa em raças como Cocker, Golden, enfim, todas as raças que têm orelhas pendulares, claro que a gente vai ter mais calor, aumento de temperatura, de umidade, e essa é uma orelha predisposta a apresentar inflamação e multiplicação dos fatores perpetuantes, tá? Além disso, né, a gente tem associações com o comportamento do cão, então cães que são nadadores, como o labrador, que gosta, né, de entrar em piscina, em rio, isso é um fator que vai comprometer esse microclima meatal, porque ele vai ficar mais úmido e a gente vai ter condições melhores para a multiplicação aí das bactérias e dos fungos que estão nesse meato, certo? Como microbiota. E além disso, a gente pensar na limpeza desse meato, né? Esse tutor, ele tem que receber uma orientação bastante específica em relação à limpeza, em como ele faz essa limpeza, e é muito comum a gente receber alguns animais que recebem higienização com uso de haste flexível, né, o cotonete, ou mesmo substâncias que são irritativas, álcool, éter. Então isso tudo tem que ser evitado. A gente vai ter que orientar esse tutor como ele deve fazer essa limpeza de uma forma que não vire um fator predisponente que vai se associar com tudo isso para piorar o quadro de otopatia. Lembrar também das doenças imunossupressoras, então quando a gente pensa nisso, o hiperadrenocorticismo, esse animal ele vai ter um hipercortisolismo, ou seja, uma imunossupressão local também, outro fator que vai dar condição aí para os fatores perpetuantes se multiplicarem. Condições ambientais, então quando a gente pensa em diferentes regiões do país, a gente sabe que os agentes que estão associados com essas otopatias, numa região que é mais quente, numa região que é mais fria ou que é mais úmida, eles são diferentes. A gente tem ocorrência de patógenos de forma diferente em cada região relacionado à temperatura e umidade. Além disso, as doenças obstrutivas. Então, se eu tenho uma formação nesse meato, que pode ser um pólipo, pode ser uma neoplasia benigna ou maligna, né? Os carcinomas têm ocorrência importante aí no meato desses cães. A gente tem um fator que vai também promover condições para inflamação e para multiplicação desses agentes. Só lembrando, né? Aqui a gente está falando de Staphylo, Proteus, Pseudomonas e principalmente Malassezia pachydermatis. Então, quando a gente pensa nas manifestações clínicas desses pacientes, vão ser prurido, ele pode ser um prurido unilateral ou bilateral, que é mais comum, meneios cefálicos, então aquele chacoalhar de cabeça, otalgia,
A dor está bastante associada com otites bacterianas e geralmente por cocos. Odor desagradável, que é uma queixa super comum dos proprietários, eu imagino que para vocês também essa seja uma queixa principal que apareça com muita frequência, em função da secreção desse meato, né? Então a gente vai ter um excesso de secreção ceruminosa, às vezes secreção purulenta, e isso leva a um odor que vai incomodar bastante esse tutor ou esse proprietário. Autotraumatismo na região, dermatite úmida aguda ou hotspot, que é essa inflamação aqui que acontece muito próxima do pavilhão auricular, em geral em região ainda facial. Algumas raças apresentam isso com mais frequência, como o labrador e o golden, e é um quadro de início súbito, de início agudo, tá? Então, esse proprietário chega pra gente com uma lesão eritematosa, às vezes bastante úmida, parece até uma secreção purulenta, muitas vezes tem envolvimento de bactéria e ela tem histórico de ser súbita, muito aguda. Além disso, o otohematoma, né? Então aqui a gente percebe um paciente com essa formação na orelha, parece um acúmulo de sangue, né? Então isso nada mais é do que a ruptura de um vaso que está entre a cartilagem e a pele da orelha, e aí a gente precisa drenar isso, mas lembrar que é um sinal de otopatia. Então toda a investigação deve ser feita em busca da causa primária. Além disso, o espessamento do conduto, que vai levar muitas vezes à estenose, que pode ser parcial ou pode ser total. Aqui a gente vê uma orelha de um paciente alérgico. Então, quando a gente fala em otite eczematosa, a gente está falando de uma orelha inflamada com eritema, com edema, e muitas vezes isso é condição para o paciente desenvolver multiplicação de leveduras e de bactérias, tá? Então a causa primária aí é o processo alérgico. O prurido, quando a gente pensa num animal que vem, né, que o tutor está trazendo com essa queixa, o prurido otológico, a gente também precisa lembrar de alguns exames complementares. Então, o exame parasitológico, ele é bastante importante para a gente excluir a presença do ácaro, então da otoacaríase. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês como é que a gente faz isso. E aí, se tratando, né, para exclusão por um diagnóstico terapêutico ou por um diagnóstico mesmo de exclusão baseado em exames, a gente vai partir para o mesmo diagnóstico de exclusão que a gente faz num paciente dermatopata. Então, pensar em DAP, né, em dermatite alérgica picada de ectoparasitas, prescrever para esse tutor para que ele use um preventivo contra ectoparasitas em frequência, de forma adequada. Então, é muito importante nesse momento que a gente cheque como ele está administrando esse medicamento, se for um grupo das desoxazolinas, que são medicamentos orais, se possível fazer isso na clínica, porque aí a gente tem certeza da exclusão desse diagnóstico. Se for uma pipeta, se certificar, por exemplo, se for uma molécula lipofílica, que esse animal fique alguns dias sem o banho, normalmente a gente pede 48 horas, né? Então, todo esse cuidado para a gente excluir a DAP, que em geral a gente exclui mais ou menos um período de 3 meses. Excluindo essa dermatite alérgica, a gente vai pensar numa dermatite trofalérgica, assim como a gente pensa no dermatopata. Então, é lógico que é mais complicado a gente convencer um proprietário que traz um paciente só com otite eczematosa, bilateral, com prurido, a fazer a dieta, mas é um passo importante, certo? Porque muitos pacientes alergopatas e às vezes com dermatite trofalérgica apresentam só otite bilateral eczematosa como manifestação clínica. E aqui, pessoal, a gente vai partir para dieta, que pode ser de eliminação ou hipoalergênica, então eu estou falando ou de uma proteína inédita, dieta caseira, ou uma ração hidrolisada, certo? E a gente tem 2 ou 3 aí no mercado em que a gente pode utilizar para fazer essa dieta. Essa dieta precisa ser mantida por um período de 8 semanas, para que a gente possa excluir a dermatite trofalérgica. Uma vez feito isso, aí sim a gente vai partir para a notícia ruim, né, de que esse proprietário tem um paciente com dermatite atópica. E aí a gente vai colocar todas as opções de terapia para ele, como a gente faria com um dermatopata.
Aqui, pessoal, é o momento de quem utiliza realizar testes intradérmicos e sorológicos. Lembrando que eles são indicados para inalantes, certo? E não para alimento e para ectoparasitas. A partir daí, a gente precisa identificar nessa secreção otológica o que está acontecendo. Então, o parasitológico eu já falei para vocês. Aqui, normalmente, a gente tem a presença de um ácaro, que é o Otodectes sinotes. Já vou mostrar a carinha dele para vocês. Onde a gente tem a opção de tratá-lo com acaricidas tópicos, ou seja, de uso otológico, ou acaricidas sistêmicos, certo? Passado esse processo aí para a identificação do ácaro ou exclusão, a gente vai para a citologia. Qual o objetivo do nosso exame citológico? Que a gente identifique nesse paciente qual desses agentes perpetuantes está ocorrendo naquele paciente. Eu tenho bactéria? Eu tenho levedura? Ou eu tenho vários agentes? Porque a gente pode ter aqui cocos, bacilos e levedura, certo? Em geral, quando eu tenho cocos e bacilo, a gente tem uma ação melhor, mais indicada das cefalosporinas e dos aminoglicosídeos, certo? Quando eu identifico cocos, e para os bacilos, o grupo das quinolonas. Então, é um passo importante a realização da citologia. E também vocês terem em mente que a gente pode ter associação de vários agentes, uma otite mista no mesmo paciente. E aí, a gente está falando de malacésia. Também é importante ressaltar que o clínico, quando vê a citologia, não consegue dizer que é malacésia. Claro que a gente tem quase certeza, né? Mas a gente vai laudar isso como presença de X número de leveduras ou cruzes, como vocês preferirem, porque a forma de diagnosticar malacésia é por cultivo, certo? A gente só vai ter esse resultado com o cultivo, mas a gente sabe que é muito provável que seja malacésia, e aí a gente vai falar que a gente está observando leveduras. E aí a gente tem os azólicos, os poliênicos que podem entrar como opção terapêutica nesses casos. Se eu não encontro nada no parasitológico ou excluo totalmente a presença do ácaro e não encontro nada no citológico, e aí observando esse paciente pela otoscopia, eu posso ter algumas situações, né? E dentre elas, uma otite ceruminosa, certo? Então, pensando na causa primária dessa otopatia, o que eu posso ter aqui? Como é que eu posso tratar esse paciente? Se eu tenho um excesso de cerúmen, eu vou colocar no meu tratamento um ceruminolítico, certo? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Avaliar o pH e a interação medicamentosa. Por quê? Muitos ceruminolíticos, quando eles são usados junto com uma medicação, a gente pode ter inativação de antibióticos, corticoides e até antifúngicos. Então, a gente costuma fazer essa limpeza 3 a 5 dias só com o uso do ceruminolítico e depois, no 4º ou no 6º dia, a gente associa a medicação otológica, tá? Em geral, é assim que a gente prescreve. Lembrar também que a gente tem cortisona na maior parte dos medicamentos comerciais. Então, esse corticoide é ótimo porque a gente vai evitar a inflamação, melhorar esse edema, só que a gente tem que pensar na potência dele, então é melhor que seja uma potência tópica com menos absorção sistêmica e pensar na potência dessa cortisona para suprimir menos as adrenais, ou seja, ter menos efeito sistêmico, né, de hiperglicemia, por exemplo, um diabético é capaz de descompensar dependendo do tipo de medicação tópica que eu escolho para fazer nesse paciente. Então, a gente quer uma boa ação local nessa orelha, pouca absorção sistêmica para a gente ter poucos efeitos colaterais, tá bom? Em relação aos endocrinopatas, né, pensar que em desequilíbrios de hormônios sexuais e também no hipotiroidismo, a gente pode ter um excesso de produção de cerúmen. E aí essas otopatias recidivantes podem ter causas endócrinas e eu preciso investigar isso também no meu paciente. Em relação aos fatores predisponentes, então, a gente sabe que junto com essa otopatia, eu posso ter que corrigir o manejo, certo? Por exemplo, com o uso de algodão parafinado nesse meato acústico para evitar a entrada de água. Um paciente que gosta de nadar, que gosta de entrar na piscina, que tem o hábito de
ir para um rio, eu preciso colocar a proteção nessa orelha, porque se eu não corrigir esse manejo, ela também vai ficar recidivando. E além disso, eu posso ter, nesse paciente que tem otite em geral unilateral, neoplasias, certo? E aí, se eu tenho um processo neoplásico, o que eu preciso fazer? Preciso remover essa neoplasia, porque isso vai ser um processo obstrutivo que vai também ser responsável pela recidiva dessa otopatia no meu paciente. Então, vamos falar um pouquinho da otocaríase. Essa é uma otite extremamente comum, vocês veem que alguns trabalhos falam que, inclusive, pode não ter uma identificação precoce desse ácaro e essa otite ela recidivar por alguns fatores. Esse agente etiológico é o Otodectes cynotis. Em termos de ocorrência, a gente está falando de cães, mas em gatos a gente tem metade das otopatias desencadeadas por esse ácaro e 10% das otites externas caninas, tá? Então é importante identificar se há a presença desse ácaro e tratá-lo quando necessário. Na anamnese, o que o proprietário refere para a gente? Um prurido bilateral bastante intenso, bastante importante. Geralmente, essa secreção ceruminosa ela é bem escura, ela é enegrecida e a gente vai ter contactantes sintomáticos, ou seja, animais apresentando prurido e secreção, e animais assintomáticos. E aí vem um primeiro cuidado, ó. Quando a gente pensa nesse cão assintomático, eu preciso lembrar que ele é fonte de infecção. Então, se eu não tratá-lo junto com o meu paciente, eu vou ter recidiva desse processo, tá bom? Eu tenho que tratar todo mundo, os que têm prurido e secreção otológica e os contactantes que não têm manifestação clínica de otocaríase também. Isso é importante em canis e gatis, certo? Esse é o ácaro, tá, pessoal? Então aqui a gente percebe um ácaro de patas longas, de tamanho grande. Aqui no menor aumento a gente vê os ovos e também a presença do ácaro na secreção. Como ele é um ácaro grande, no momento que a gente faz otoscopia, eu percebo eritema, cerumen enegrecido e eu posso vê-lo. São alguns pontos brancos que a gente consegue evidenciar no cone do otoscópio. Quando a gente liga a luz, fica mais quente esse ambiente e a gente consegue identificar esse ácaro andando no meato desse paciente. Mas é claro que a gente tem que fazer também o parasitológico de cerumen e essa é a imagem do ácaro que vocês vão observar dentro da orelha. Ele é um ácaro patogênico, então se vocês identificarem um ácaro, já é o suficiente para fechar o nosso diagnóstico. A otocaríase, ela envolve, então, como eu já disse para vocês, o tratamento de todos os animais dessa propriedade, desse canil, desse gatil, uso de ceruminolítico, que é importante para você retirar o substrato desse ácaro, e aí eu posso escolher um agente acaricida tópico, um agente acaricida por via oral, top spot, tá? A gente tem várias medicações que funcionam bem. O que eu preciso lembrar? Geralmente essas medicações são adulticidas, então eu tenho que usar uma terapia tópica por 21 dias, que é o ciclo desse ácaro, ou seja, o tempo que ele demora para eclodir esse ovo e virar um adulto, e eu posso também optar por acaricidas via oral, então as isoxazoline são efetivas, as ivermectinas, ou mesmo o uso de top spot, selamectina, moxidectina, tá? Tudo isso funciona bastante bem. Claro que os que têm efeito residual vão cobrir esse período de 21 dias e ser bastante efetivos, mas não esquecer do uso do ceruminolítico para a gente conseguir remover esse substrato que é o cerume. A malacesiose ótica ela é extremamente importante pela ocorrência. Então, só para vocês terem uma ideia em termos de porcentagem, a gente tem em 50% a 80% dos atendimentos de otite externa evidência de associação de malacésia, tá? Então, em praticamente todos os pacientes a gente vai ter malacesiose envolvida. O que esse tutor vai trazer como queixa? Prurido óptico, geralmente bilateral, mas pode ser unilateral. Meneios cefálicos, o cerumen ele é mais achocolatado, mais castanho, ele é um pouco mais liquefeito, ele é diferente. Alguns clínicos falam em odor, mas cuidado com esse diagnóstico, né? A gente precisa do exame complementar para evidenciar que tem um agente aí. Então, é um exame quantitativo, ou seja, a citologia. Quando a gente fala em exame qualitativo, eu estou falando do cultivo.
O que significa para o cultivo, para o clínico, né, a gente ter um cultivo positivo? Nada, porque é uma levedura de microbiota. Então eu vou encontrar a malacésia no meato de qualquer cão, mesmo que ele seja um cão rígido, um cão saudável. Por isso que evidenciar o número de leveduras nesse meato é super importante. Olha aqui, a gente tem na citologia um parâmetro que é, se eu encontrar mais de 5 leveduras por campo do microscópio, eu estou dizendo que esse paciente tem malacesiose, doença, e eu preciso tratar. Se eu encontrar menos do que isso ou até 5, a gente está dizendo que a gente está vendo a microbiota dele, que ele está normal, tá bom? Tratamento a gente vai falar um pouquinho mais, mas é o serominolítico também, sempre pensando em tirar o substrato e algum antifúngico de uso tópico, de preferência. A gente tem uma ação muito melhor quando a gente opta por utilizar uma medicação no local desse problema, na orelha, tá? Então as soluções otológicas têm boa indicação. O cultivo, a gente faz muito mais para pesquisa, mas lembrando que para dizer que é uma Malacésia paquidermatis, eu só posso emitir um laudo, por exemplo, se eu tiver cultivo. Mas o cultivo pro clínico, ele não tem muita conclusão diagnóstica, porque a gente precisa de um exame quantitativo, tá? Então eu preciso contar esse número de leveduras e aí sim dizer se esse paciente tem doença ou se essa levedura está ali como microbiota. Então, observando aqui uma orelha, né, com malacesiose bilateral, a gente vê todas aquelas alterações que a gente observa na pele. Então, hiperqueratose, liquenificação, às vezes eritema, às vezes hiperpigmentação, geralmente, né, uma otite que é bilateral. E aqui a gente está fazendo citologia. Estou usando o material que eu colhi para correr essa lâmina, né? A gente vai fazer uma camada de cerumen nessa lâmina, rodando esse swab, e aqui a gente tem um campo do microscópio. Na verdade, para a gente quantificar isso, o ideal é olhar de 5 a 10 campos e ver a repetição dessa imagem. Então aqui a gente observa que tem mais de, sei lá, 50 leveduras por campo, né? A malacésia tem esse aspecto de sapatinho, de pegada, de pera. Uma aluna minha essa semana falou que parece uma bonequinha russa, né? Enfim, tem várias analogias, tá? Mas tudo isso aqui que a gente está observando na lâmina são leveduras. Então a gente está quantificando e observando que é doença, que essa malacésia passou a ser patogênica e por conta disso eu preciso tratá-la. Qual o tratamento? Novamente, a gente vai direcionar serominolítico e lavagem ótica para a remoção do substrato, então desse meato acústico, a gente vai remover o cerumen e aí eu vou optar por um antifúngico que pode ser tópico, aí a gente vai ter que pensar se ele é fungistático, fungicida, se ele age mais rápido ou de forma mais lenta. E a gente tem diversos produtos muito efetivos no mercado, tá? A gente tem a base de clotrimazole, estatina, posaconazol, terbinafina. Lembrando que posaconazol e terbinafina, por terem propriedades antifúngicas, eles tendem a agir mais rápido. Então, normalmente, os fungistáticos a gente prescreve por 3 semanas, 21 dias, né? E os fungicidas por 7 dias, tá bom? O ideal é que o clínico proceda uma nova citologia para avaliar esse período, porque ele é uma média. Então, sempre fazer citológico controle é o indicado. Você marcar um retorno, avaliar com otoscopia e também com citologia. Muitos proprietários chegam para a gente perguntando sobre a questão da terapia sistêmica, né? Eu consigo curar esse paciente com o uso de comprimidos à base de antifúngico? Qual é o problema? Se eu atuar no foco, que é a orelha, eu vou ter resultados melhores. Eu posso usar uma terapia sistêmica se for um paciente muito bravo, de comportamento difícil para tratar? Até posso, tá, pessoal? Mas a gente vai ter uma efetividade melhor dos produtos de uso otológico. O tratamento sistêmico pode ser prescrito, geralmente a gente faz por 30 dias, cetoconazol na dose de 5 mg por quilo, itraconazol em doses de 5 a 10, mas lembrar que
questão de absorção, quando a gente fala de pele, ela é ruim, né? Dos medicamentos sistêmicos, a gente vai ter aí uma absorção de mais ou menos 10%, porque eu tenho pouca vascularização tecidual. Então, esses produtos não são tão bem absorvidos e não vão agir tão bem no local como uma medicação de uso otológico. Esse é um trabalho que a gente tem recente, de 2017, lá do Hospital Veterinário da FMU, onde a gente observou que 22% dos casos novos são autopatias, ou seja, é uma doença importante aí na rotina do clínico, e aqui vocês vão ver que esses dados se sobrepõem, né? Então, 45,7% das otopatias por malacésia, por leveduras, né? 20,7% otites mistas, que envolvem cocos, bacilo e levedura, 46,3% de otites bacterianas, por cocos ou bacilo, e quase 70% com malacesiose. Então, a ocorrência de malacésia é extremamente importante, porque, em geral, é um agente de microbiota que está envolvido nas inflamações, nas otopatias. Bom, vou mostrar um caso clínico sobre otite, né, claro, e aqui a gente tem o Snoopy, que foi um cãozinho Beagle de 5 anos que chegou para mim com meneios cefálicos, a tutora referia prurido óptico bilateral, secreção purulenta em quantidade moderada, não era algo que ficava muito visível para a proprietária, mas ela referia o odor desagradável e a gente percebia no pavilhão auricular algumas formações verrucosas de mais ou menos 0,3 centímetros que eram hiperplásicas. Essa evolução tinha 2 anos, e aí que eu falo para vocês a importância de a gente pensar na causa de base e várias recidivas nesse processo aí de 2 anos. Bom, os tratamentos anteriores, então a gente via prescrições de cefalexina, de enrofloxacina, produtos comerciais à base de neomicina, gentamicina, e aí, olha, uma coisa para a gente prestar atenção, tempo máximo de 15 dias. Então, a primeira coisa que a gente pensa, talvez seja um tempo menor do que a gente deveria prescrever, certo? Esse é o Snoopy, então a gente percebe aqui no pavilhão auricular essas formações, já com um pouquinho de estenose, com eritema, com secreção, né? Aquelas formações em sagu que a gente fala. E aí fizemos lá os exames complementares, então na otoscopia observamos eritema, quantidade moderada de pus, que a gente via só com o uso do aparelho, as formações verrucosas que eram visíveis inclusive para a tutora, em face interna, e na citologia, olha só, a gente tem no meato acústico esquerdo cocos, bacilo e levedura, e no direito, em quantidade menor, cocos e bacilo, provavelmente de microbiota, e também levedura, ou seja, provável malacese. Pedimos aí a cultura e antibiograma, né? Então nesse caso a gente solicitou esse exame para auxiliar a gente. Vocês vão ver que para prescrição em casos de secreção purulenta, acetilcisteína, pelo fato dela agir no biofilme bacteriano, ela ainda é uma medicação bastante indicada. Para o tamanho desse paciente, a gente achou que meio ml seria suficiente. TID por 7 dias. Por que 7 dias? Para a gente ter o resultado aqui da cultura e do antibiograma e solicitar a mudança do antibiótico se necessário. Seria indicado uma quinolona aí, né? Porque a gente encontrou, como vocês vão ver, na citologia bacilo. Porém, a proprietária já estava administrando cefalexina e ela quis esperar o resultado para daí a gente modificar esse tratamento. Então, o que a gente identificou na orelha desse cão? Estáfilo e pseudomonas, tá? E aqui a gente vê que os medicamentos que foram sensíveis para os 2 agentes foram ciprofloxacina e enrofloxacina, ok? Quinolona. A prescrição depois da cultura e o antibiograma foi enro, então a gente trocou a cefalosporina e ciprofloxacina nos 2 meatos. Bom, esse quadro melhorou, a gente também baseou o tempo de duração e tudo mais em otoscopia, citologia. Foram 3 meses de terapia, ainda com persistência da malacesiose, porque a gente só entrou com antibiótico. E depois da melhora da otite bacteriana, a gente optou pelo seruminolítico e pela nistatina por um período de 21 dias, certo?
Algodão parafinado durante os banhos, uso regular de preventivo contra ectoparasitas, e aí a gente percebeu que essa otopatia recidivou. E aí o que está acontecendo, né, com esse paciente? Então a gente ficou pensando o que a gente pode fazer. Pode buscar a causa primária. E a causa primária desse animal, que chamou muito a atenção, é que um dia saindo da consulta, a proprietária falou assim para mim: nossa, eu morro de medo de cachorro. E eu pensei, nossa, né? E aí ela comprou um Beagle. E ela começou a contar que o Snoopy era extremamente calmo e tranquilo, o que não bate com a raça, ele é um Beagle, né? Então a gente foi investigar, eu tinha é a doutora Mônica que me encaminhou esse paciente, e a gente fez uma conversa, uma troca de ideias, e falei, vamos investigar hipotiroidismo, certo? E ele realmente tinha esse quadro, então foi feita a reposição com levotiroxina sódica durante bastante tempo aí para a gente ter a resolução desse quadro, porque a pele e a orelha são as últimas coisas que se resolvem após a reposição. Então fizemos a reposição com 20 microgramas por quilo BID e não ocorreram mais recidivas, certo? Então a importância de avaliar um paciente e de encontrar a causa primária. Aí vamos falar um pouquinho da otite bacteriana, que ela tende a ser mais complicada para o clínico. Então, esse paciente tem uma complicação de uma otite externa, ou seja, quando eu faço um diagnóstico de otite bacteriana, eu estou falando de uma bactéria que se desenvolveu por uma inflamação, ela é um fator perpetuante, ela não é a causa, e aí a gente tem que buscar essa causa primária. Tenho diversas possibilidades de agentes etiológicos, então a gente tem Staphylo, Pseudomonas, Proteus, enterobactérias, né, Escherichia coli, Klebsiella e assim por diante. Lembrar que a gente pode ter mais de uma bactéria, como aconteceu ali na orelhinha do Snoopy, então a gente precisa avaliar quais são os agentes, quais são os medicamentos que vão ser mais indicados, baseado em exames, ok? Essa otite bacteriana, a gente tem uma característica específica. Esse paciente tem secreção purulenta, prurido óptico bilateral, mas pode ser unilateral, meneios cefálicos. E lembrem, aqui a gente tem estudos que demonstram que a dor aparece mais em otites bacterianas e geralmente com envolvimento de cocos. No diagnóstico, o que é importante? Fazer otoscopia, onde eu vou observar a secreção purulenta, o eritema, se tem estenose ou não, e principalmente, pessoal, o citológico, porque aqui eu estou avaliando os fatores perpetuantes. Então eu vou buscar se eu tenho cocos ou bacilo. O bacilo é uma bactéria que tem característica de selecionar a resistência de forma intrínseca. Então, quando a gente faz cito, mesmo que seja a primeira infecção, identifica bacilo, eu já posso indicar realização de cultura e antibiograma, certo? Posso indicar numa prima infecção por cocos? Claro, podemos também, certo? Mas quando a gente avalia e tem bacilo, é primordial que seja feita a cultura e antibiograma. Essa é uma outra cadela, uma maltês, e a gente observa aqui nas fotos que ela tem uma otite unilateral, certo? Então, essa cadelinha veio com uma otite de um lado só, com bastante secreção purulenta, eritema, dor, muito incomodada com essa otopatia. Então, a gente indicou um procedimento que é muito importante o clínico lembrar também que ele existe, que é a videootoscopia. Aqui a professora Aline Zopa fazendo esse procedimento para a gente, nada mais é do que um endoscópio com um canal de trabalho, mas esse exame é chamado então de videootoscopia. Na orelhinha esquerda, que estava normal no caso dessa cadela, a gente tem aqui um meato de coloração normal, aqui o tímpano normal, tá tudo ok com esse lado. Porém, na contralateral, o que a gente observa? Uma formação, certo? Uma formação obliterando o meato, e isso explica por que essa cadela tinha recidiva do problema, porque enquanto essa formação não for removida, não tem como evitar a recidiva, né? A gente tem aí uma característica de um meato que está inflamado, que tem secreção, que está obstruído, então com certeza vai ter ocorrência de recidiva, e aí a videootoscopia ela é bastante importante de ser realizada. Aqui é como ela é feita, né? Então a gente introduz no meato e observa esse meato. A gente fala muito da ocorrência de otopatias bacterianas bilaterais, porém,
A gente tem alguns trabalhos demonstrando que a gente pode ter ocorrência unilateral também sem causa primária, ou seja, sem formações, sem neoplasias, tá? Pode acontecer de um lado só. Então aqui a gente está fazendo citologia, normalmente se usa o panótico, que é um corante rápido. Aqui essa imagem a gente vê cocos e nessa outra imagem bacilos. Quando a gente observa bacilo, lembrem que é muito frequente ocorrer infecção por pseudomonas. Então, nesse caso, mesmo que seja a primeira vez que esse paciente esteja apresentando a otite bacteriana, a gente vai indicar cultura e antibiograma, certo? Então, identificou bacilo, a gente procede cultura e antibiograma para garantir que a gente vai tratar da melhor forma possível. A pseudomonas, então a gente sabe por alguns trabalhos que elas tendem a ser resistentes ao grupo das cefalosporinas, mas elas respondem bem à tobramicina e à gentamicina. As quinolonas funcionam bastante bem, então nessas otites, por ter envolvimento às vezes de orelha média, orelha interna, muitas situações a gente entra com medicação por via oral, medicação sistêmica. Então, esse grupo de medicamentos eles são importantes para a gente prescrever para um paciente com infecção por bacilo, que é bem provável que seja pseudomonas. Esse trabalho a gente fez em 2012 lá no Hospital Veterinário da FMU também, e ele demonstra uma resistência a antimicrobianos na otite externa canina de forma geral. O que a gente avaliou? Que os maiores percentuais de sensibilidade são pela gentamicina, vejam que quase 95% dos pacientes com sensibilidade a essa medicação. Em segundo lugar, enrofloxacina, polimixina, que a gente não tem aí medicações específicas para otite, ciprofloxacina e neomicina, tá? Esses foram os princípios ativos com melhor sensibilidade quando a gente pensa em resistência a antimicrobianos. Na otite bacteriana, a terapia tópica ela é super importante, mas como eu mostrei no caso anterior para vocês, a gente vai fazer opção por um mucolítico. Então, a acetilcisteína a gente prescreve por 3 a 5 dias, numa otite moderada, com uma quantidade de secreção purulenta moderada. E aí, pessoal, a lavagem ótica é uma excelente opção. O que a gente tem que lembrar? Eu vou falar um pouquinho mais de lavagem, mas como eu posso ter uma ruptura timpânica, o ideal é que esse primeiro momento a gente proceda à lavagem com solução fisiológica, que vai ser mais inócua, vai ser mais segura para esse paciente. Antibiótico de uso tópico, então sempre melhor nas otopatias, né? Então aqui a gente pode ter opção de tobramicina, gentamicina, ciprofloxacina e orbifloxacina. Depende do tipo de bactéria, do tipo de infecção que a gente está atendendo. Terapia sistêmica, então eu vou pensar no sistema tegumentar, mas na estrutura óssea que está envolvida nessa orelha também. Então, basicamente, a gente vai ter uma terapia por um tempo muito prolongado. Então, eu preciso pensar num antibiótico que seja extremamente seguro para o meu paciente e que eu possa fazer, às vezes, por 3, 4, 5, 6 meses, tá? Como eu sei o tempo de terapia? Reavaliando, né? E nessa reavaliação, quais os exames complementares que eu vou utilizar? Otoscopia e citologia. É o meu parâmetro para avaliar melhor a clínica e melhora dos exames desse paciente. E aí, é importante deixar claro para o tutor que a gente pode ter que usar as medicações por um tempo bastante prolongado. Isso vai depender muito da resposta individual desse paciente e da gravidade dessa lesão. A otite média, e muitas vezes ela é associada com ruptura de membrana timpânica, mas nem sempre. A gente tem exudato como substrato. A partir desse exudato, eu posso ter um quadro crônico já com calcificação, com osteólise, com osteomielite. E aí os exames de imagem eles vão ser muito úteis nessa situação. Ruptura de membrana timpânica, então lembrar da videotoscopia para avaliação. Às vezes é possível fazer isso pela otoscopia, mas a vídeo ajuda muito a gente, dá muito mais parâmetro, né? Magnifica a imagem, fica muito melhor. E avaliar também inflamação de bolha timpânica.
Lembrando que a presença de exudato como substrato vai sempre piorar, porque a gente vai ter aqui um ciclo vicioso, uma lesão piorando a outra e promovendo condições para os agentes de microbiota, né, como levedura e bactéria. Na otite crônica, então eu tenho hiperplasia, eu tenho um aumento da produção de cerúmen, ou seja, mais substrato, eu tenho edema, eu vou ter também possibilidade de estenose parcial ou total em algumas áreas desse meato, né, dessa orelha, e aí a gente tem com a estenose também um fator que vai auxiliar a multiplicação de bactérias e de leveduras e que vai promover mais hiperplasia, mais aumento de secreção, mais edema e mais estenose, certo? Então é esse processo que a gente precisa quebrar, é esse ciclo que a gente quer evitar para que não haja um quadro tão grave que termine numa indicação de ablação. Então, a otite externa crônica recidivante, ela tem causa primária e é isso que o clínico precisa buscar. Qual é essa causa? Lembrem, dermatopatia alérgica, então todas as alergopatias, mas principalmente dermatite atópica, e se eu não controlar esse quadro, eu não vou conseguir resolver essa otite recidivante, e otocaríase. Segundo esse trabalho da Vet Dermatology de 2007, a gente tem muitas vezes como causa primária iniciando esse quadro otocaríase. Então é importante proceder os exames complementares. Em relação aos fatores perpetuantes, nesse mesmo trabalho, o que a gente percebe? Quase 70% tem envolvimento de malacese, então vejam como a citologia ela precisa ser realizada nesses pacientes. 38% cocos e 22% bacilo, certo? Então, a gente observa nesse grupo de animais uma perfuração de membrana timpânica mais correlacionada com otite média em 25% dos pacientes, e a maior parte deles era infecção por cocos, e a estenose também está mais associada à presença de cocos, talvez por ser, inclusive, mais frequente. Aqui é um trabalho nacional de 2005, onde os autores percebem exatamente o que é referido no exterior, né? A gente tem uma resistência maior de pseudomonas aos beta-lactâmicos, certo? O grupo das cefalosporinas e também da amoxicilina com ácido clavulânico. Então, a escolha do medicamento, a realização de cultura e antibiograma é muito importante. A estenose, pessoal, a gente consegue muitas vezes reverter, por isso que é importante a medicação otológica conter corticoide. Só que às vezes a gente precisa lançar mão das corticoterapias orais. Existem vários protocolos sobre isso, a gente dá preferência para a prednisona via oral, geralmente uma dose de 1 mg por quilo. Em 7 dias a gente reavalia esse paciente, isso em concomitante uso de terapia tópica. Uma época se falou da ciclosporina, mas lembrar que a ciclosporina ela tem uma ação terapêutica demorada, ela chega a demorar 4 a 8 semanas para iniciar essa ação terapêutica, essa eficácia terapêutica, e as infiltrações com corticoide. Qual o cuidado que a gente deve ter nessa situação? O tipo e o sal de corticoide. Por exemplo, se a gente pensar no acetato de metilprednisolona, a metilprednisolona é uma potência média e o acetato ele faz um grande acúmulo da medicação, tomar cuidado com a imunossupressão local e a piora dessa infecção. Tem trabalhos com infiltração de triancinolona, tá? Mas é importante envolver esse corticoide de ação sistêmica ou de infiltração local para a gente tentar evitar que essa estenose tão grave leve o paciente a uma ablação total, por exemplo. Métodos cirúrgicos. É importante aqui a gente ter um bom cirurgião que mexa bem com essa parte otológica. São cirurgias bastante complicadas e elas estão indicadas a partir do momento que essa estenose é permanente ou que eu tenho uma presença de formação nesse meato, certo? Aí eu também tenho que saber o que é essa formação. Ela é benigna, ela é maligna e qual vai ser o objetivo do meu procedimento cirúrgico, né? Eu vou querer promover drenagem, ventilação,
que é justamente o problema dessa estenose. Esse meato não ventila, não drena a secreção, e eu posso precisar remover neoplasias ou pólipos. E aqui o procedimento pós-cirúrgico vai mudar de acordo com o tipo de neoplasia. Existem diversos métodos cirúrgicos, pode ser feita a ressecção lateral do meato, ablação de uma parte do meato ou ablação total. E claro que isso está correlacionado com o diagnóstico da causa primária dessa otopatia. Indicações de lavagem ótica, né? Eu quero remover a secreção purulenta. Então, mesmo que o clínico vá proceder, no caso o cirurgião, né, vai proceder uma ablação de meato, uma remoção de formação, é importante anteceder a lavagem, o procedimento cirúrgico com a lavagem ótica. Por quê? A gente vai remover biofilme bacteriano e isso é um problema na ação dos medicamentos. Muita gente acha que a medicação não está agindo ou tem uma resistência, mas às vezes é isso aqui que está acontecendo. A gente não está removendo esse biofilme e aí mesmo com a medicação indicada, a gente tem uma refratariedade na terapia. Então a lavagem ela é muito importante, existem várias técnicas, mas é importante lembrar que esse paciente tem que estar sob anestesia geral, entubado. A gente pode usar antissépticos, mas primeiro a gente tem que avaliar integridade de membrana timpânica. E nesse momento, o uso de solução fisiológica ele é bastante importante. Depois que eu tiver certeza que não tem ruptura de membrana, aí eu posso optar por iodo PVP, irrigação, sempre diluído, né, em solução aquosa ou até clorexidine. Tá? Prestando atenção sempre nas concentrações. Irrigar esse conduto, então sempre tem lá um estagiário, né, injetando a solução e outro tirando a solução. Essa logística é importante para que a gente não mantenha a solução dentro dessa orelha, a gente quer limpar, quer remover isso. Existem aparelhos de água pulsátil comerciais, existem várias técnicas, mas a gente utiliza bastante ainda a seringa e a sonda uretral adaptada aí para fazer essa lavagem de acordo com o tamanho do nosso paciente, para que haja remoção eficaz desse conteúdo. A gente pode utilizar o aspirador cirúrgico. Lembrando que pode acontecer nesse procedimento uma ruptura iatrogênica da membrana timpânica. Isso tudo vai ter que ser avaliado no momento do procedimento. Essa otite unilateral que eu vou mostrar para vocês tinha evolução de 1 ano e meio, tinha diversas terapias prévias com cefalexina, com enrofloxacina, nesse caso com períodos corretos, né, longos de terapia, melhora com recidiva em 2 a 3 semanas. Quem me encaminhou esse caso foi a doutora Regina. A gente ficou pensando muito no que estava acontecendo e esse paciente tinha uma estenose total aqui, e ele foi encaminhado para o procedimento de ablação. Quando a cirurgiã removeu, aqui também era a professora Aline Zoppa, né? Ela removeu esse meato, no momento que ela palpou, ela comentou comigo que ela achou a consistência bastante estranha, né? E ela sugeriu que fosse feito um histopatológico e tinha um carcinoma. Então aí a gente vê que a biópsia, o histopatológico, são de extrema valia também nos diagnósticos. Qual que é o problema desse procedimento no pós-cirúrgico, né? A gente vê um espaço morto muito importante aqui. Aqui está sendo colocado um dreno, ela faz com luva cirúrgica, pode ser feito com sonda uretral também, mas a gente vê que fica um espaço morto grande aqui nesse local. Obviamente, a gente tem que lavar muito bem esse tecido para que não haja abscesso, né? Por conta justamente desse espaço. A sutura aqui também é uma área grande. E aqui, uma coisa importante é fazer um penso compressivo para evitar justamente esse espaço morto. Claro que o pós-operatório desse paciente, ele é complicado, isso tem que ser avisado para o proprietário. E no momento do pós-operatório, toda antibiótico terapia, raciocínio em relação à cultura e antibiograma se mantém. A gente às vezes tem que manter 3, 6 meses de antibiótico terapia para evitar ocorrência de abscesso, porque às vezes o tutor tem a sensação de que a cirurgia ela é totalmente resolutiva e ela não é.
né? A gente ainda precisa continuar prestando atenção nessa infecção bacteriana. Então, pontos importantes: prescrição de antibiótico terapia sempre prolongada, complicação mais comum no período pós-operatório, pós-cirúrgico, o abscesso. Então, já avisar, né, esse tutor. A cultura e o antibiograma vão ter que ser colhidos no momento ali cirúrgico, se possível com realização de citologia, para a gente avaliar quais as bactérias e fatores aí que estão envolvidos nessa autopatia. E a gente, às vezes, tem que enviar material para estudo patológico. Claro que isso vai depender do quadro, mas o pós-terapia vai mudar totalmente se eu tenho uma formação benigna, um pólipo ou um carcinoma, né? Então, essa decisão vai ter que ser feita junto do cirurgião. São poucos cirurgiões que mexem bem com orelha, então prestar muita atenção quem que a gente vai chamar como clínico para auxiliar a gente nesse procedimento, certo? Agradeço a presença de todos, fico à disposição para dúvidas, para, enfim, qualquer tipo de contato e discussões de caso, e agradeço em especial a MSD e o VetSmart. Muito obrigada, boa noite para todos. Muito obrigado, Ana. Bom, agora eu passo a palavra para Márcio Barbosa, gerente técnico da linha PET da MSD, que ministrará agora a sua apresentação. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Márcio Barbosa, sou atual gerente técnico PET da MSD Saúde Animal. Estou aqui hoje para conversar com vocês, aproveitar a oportunidade da temática abordada pela professora Ana Cláudia Balda, otites, que é um tema extremamente relevante e comum na prática diária de vocês, da clínica, para conversarmos sobre os otológicos da MSD. Vocês puderam observar durante a apresentação da professora o quão relevante é a participação das bactérias e fungo nos casos de otite. Esses micro-organismos, eles são fatores perpetuantes e complicadores do quadro, e associados ao processo inflamatório inerente da enfermidade, eles são responsáveis por muitos dos sintomas que nós observamos. Baseado neste fato, vocês clínicos lançam mão do uso de produtos otológicos que contenham em sua formulação um antibiótico, um antifúngico e um anti-inflamatório esteroidal, um corticoide. Mas será que, apesar da similaridade de propósito desses produtos, não há diferenças entre os princípios ativos ou suas formulações que vão gerar resultados diferentes, beneficiando mais o animal, sendo mais conveniente para o tutor e dando tranquilidade na hora de vocês prescreverem um produto otológico? É baseado nesta pergunta que nós vamos conversar sobre os otológicos da MSD, iniciando pelo Posatex, tá? O que é o Posatex? O Posatex é uma suspensão otológica que tem em sua composição 3 princípios ativos: o posaconazol, a mometazona e o orbifloxacino. A primeira coisa que nós temos que notar é justamente essa formulação única no mercado veterinário. Vocês não vão encontrar essa combinação de princípios ativos e muito menos esses princípios ativos vão estar presentes em outros produtos do mercado veterinário. Vocês podem perguntar para mim, mas que relevância isso tem? Vocês viram durante a apresentação o quão importante é nós considerarmos a resistência dos micro-organismos aos princípios ativos. A partir do momento que eu tenho princípios ativos novos no mercado, inovadores, este é um problema que eu posso contornar com o uso deste produto. Vamos agora conversar um pouquinho sobre cada princípio ativo em particular para entendermos melhor. Vamos iniciar pelo posaconazol. O posaconazol, ele é o nosso antifúngico presente no Posatex. Ele é o único em saúde animal, que nem eu disse anteriormente, nenhum produto do mercado contém posaconazol. E qual que é a principal característica do posaconazol? Ele tem uma efetividade muito boa contra uma grande gama de fungos, mas particularmente contra a malacésia, que é o principal fungo, a principal levedura presente nos casos de otite tanto agudo quanto recorrente. Estudos mostram que ele é 40 a 100 vezes mais potente do que outros antifúngicos
in vitro. Tá? Além desse fato, ele tem uma absorção lenta, o que favorece o maior tempo do princípio ativo no conduto auditivo e uma ampla margem de segurança. Aqui só para mostrar para vocês um estudo que foi realizado frente a um grupo controle, um outro antifúngico presente em otológicos do mercado e o posaconazol, mostrando a resolução completa dos casos de malacésia em 9 cães a cada 10 tratados, num curto período de tempo, 7 dias, ou seja, isso retrata a alta eficácia do princípio ativo num curto período de tempo. Outro princípio ativo que nós vamos comentar é a mometasona, o nosso anti-inflamatório esteroidal. A mometasona, ela possui uma alta potência tópica, isso que tem que ficar na nossa cabeça. Ela tem uma alta potência anti-inflamatória, mas é tópica. Só para ter um senso de comparação, ela é 7,7 vezes mais potente que a betametasona, que já é um anti-inflamatório esteroidal potente, e essa potência da mometasona, ela se deve à alta afinidade, a uma maior afinidade do princípio ativo com os receptores de glicocorticoides. Esse trabalho mostra justamente isso, comparando a afinidade da mometasona com a triancinolona e com a dexametasona. E, associado a essa alta potência tópica, o princípio ativo apresenta uma boa margem de segurança adrenal, que para nós, para vocês clínicos, é fundamental quando se trata do uso de um anti-inflamatório esteroidal, de um corticoide. A gente sabe que muitos dos corticoides suprimem o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E nós nos preocupamos em fazer um trabalho para demonstrar que justamente, apesar de ter utilizado uma dose elevada 3 vezes a dose recomendada, não houve nenhuma supressão da função das glândulas adrenais 21 dias após o tratamento, mostrando que, associado à alta potência tópica do princípio ativo, ele ainda assim mantém uma boa margem de segurança adrenal. E essa alta potência tópica anti-inflamatória, ela vai se traduzir, obviamente, numa redução rápida da dor, do eritema e do edema, que são os sinais clássicos do processo inflamatório que todo otite tem. Existem outros fatores que muitas vezes a gente não se atenta quando a gente fala de potência tópica de corticosteroides. Então, nós citamos o princípio ativo, o agente, tá? O que é relevante? A concentração que esse agente se encontra no produto, o sal ao qual ele está ligado, é um furoato, é um valerato, é um acetato. O sal pode fazer toda a diferença em relação à potência tópica desse corticosteroide. Outra coisa é a formulação. O produto é uma suspensão, tem base oleosa, facilitando o contato do princípio ativo com o conduto auditivo. É uma pomada, é um creme. Isso realmente, quando a gente fala de potência tópica de corticosteroides e, além do mais, de manter a concentração dos princípios ativos o maior tempo possível no conduto aditivo, é fundamental em termos de ação. Visualizem comigo aqui só um exemplo. Se a gente fala em termos de potência tópica de corticosteroides e de efeitos colaterais, para nós é interessante ter uma alta potência tópica, uma alta potência anti-inflamatória com baixos efeitos colaterais. E nesse sentido, observem vocês que a mometasona, que é ligada ao seu sal, o furoato de mometasona presente no Posatex, tem uma alta potência tópica com baixo efeitos colaterais sistêmicos. Nós vimos anteriormente, o produto tem uma boa margem de segurança adrenal. O valerato de betametasona presente no Otomax também tem uma alta potência tópica com baixos efeitos colaterais sistêmicos. Ou seja, além de considerar o princípio ativo presente no produto, outros fatores também vão influenciar na ação desse princípio ativo, que muitas vezes a gente não se atenta. Novamente, por exemplo, concentração e o sal ao qual ele está ligado.
Vamos passar agora para o terceiro princípio ativo do Posatex, o orbifloxacino, que é o antibiótico presente no produto. O orbifloxacino ele pertence à classe das fluorquinolonas e o que é relevante? Ele tem um amplo espectro de ação, ele age contra as principais bactérias gram-positivas e gram-negativas associadas ao quadro de otite. É um antibiótico bactericida e uma informação importante em relação ao orbifloxacino ou as fluorquinolonas. Eles são antibióticos concentração dependente e nós vamos ver a importância que isso tem no próximo slide. Além disso, possui uma ampla margem de segurança, um risco reduzido de efeitos colaterais, principalmente devido à baixa dose do princípio ativo no produto e ao curto período de tratamento, ou seja, 7 dias, que é o nosso protocolo inicial. Eu chamei a atenção de vocês em relação ao orbifloxacino no slide anterior por ser uma quinolona, que tem ação bactericida e é concentração dependente. Isso é importante, tá? O orbifloxacino, ele fornece 1000 vezes a concentração inibitória mínima da maioria dos patógenos bacterianos presentes nas otites canina. O que significa? Os patógenos, ele tem uma concentração inibitória mínima, que é a menor concentração do antibiótico que literalmente vai eliminar esses patógenos. O orbifloxacino apresenta uma concentração 1000 vezes superior a essa concentração inibitória mínima. O que isso é relevante? O que isso torna o princípio ativo relevante? Justamente por ser um antibiótico concentração dependente. Quanto mais ele tiver acima da concentração inibitória mínima, isso vai maximizar a eficácia do princípio ativo. E, obviamente, eliminando os agentes rapidamente, a gente minimiza muito o risco de resistência bacteriana. Então, isso é extremamente importante quando eu falo de um antibiótico concentração dependente. Quanto que ele fica acima da concentração inibitória mínima. E essa concentração inibitória mínima, obviamente, varia de patógeno para patógeno. Isso aqui é só para ilustrar a concentração do orbifloxacino em relação a cada patógeno. Mas o mais importante é nós termos consciência e ficar gravado que ele atinge concentrações muito superiores às necessárias para a eliminação do patógeno. Isso, em se tratando de casos de otite bacteriana, é fundamental por esses dois motivos que eu comentei com vocês. Alta eficácia e minimizar o risco de resistência, que a gente sabe que é um problema que muitas vezes a gente encontra. Bom, até aqui nós falamos dos princípios ativos presentes no Posatex, então nós comentamos inicialmente do antifúngico posaconazol, depois algumas características e benefícios da mometasona e por último nós comentamos do orbifloxacino. Mas como é que eu uso o Posatex? A posologia do produto é simples, ou seja, de acordo com o peso do animal, nós vamos instilar o número de gotas adequadas para o conduto auditivo. O que é fundamental que eu saiba em relação à posologia do produto? Ele é administrado uma única vez ao dia, extremamente conveniente para o tutor e melhorando demais a adesão ao tratamento, o que para vocês clínicos é fundamental. É uma parte muito delicada do sucesso do tratamento das otites, é fazer com que o proprietário, com que o tutor realmente faça o tratamento da forma correta, tá? Duas observações importantes em relação ao produto. Primeiro, ele não foi avaliado, a sua segurança não foi avaliado em fêmeas prens e lactantes em animais reprodutores e ele deve ser administrado em filhotes a partir de 4 meses de idade. Resumindo, Posatex, quando eu pensar nesse produto otológico, eu tenho que pensar num produto que tem princípios ativos inovadores, únicos, que possuem alta eficácia, ampla margem de segurança e conveniência. Bom para o proprietário, bom para vocês que vão ter um proprietário com alta adesão ao tratamento e a chance de sucesso muito grande em relação aos quadros de otite. Agora vamos falar sobre o outro produto otológico da linha, o Otomax. O Otomax já é uma marca consagrada no mercado. Possui como princípios ativos o clotrimazol,
que é o antifúngico, o sulfato de gentamicina, o antibiótico, e o valerato de betametasona, o nosso anti-inflamatório esteroidal, já até comentado anteriormente com vocês. Em relação à posologia, muito simples, dependendo do peso do animal, nós vamos instilar o número de gotas adequadas por conduto auditivo. Detalhe, deve ser administrado 2 vezes ao dia, inicialmente durante 7 dias, sendo que esse animal deve voltar para uma reavaliação e vocês clínicos vão decidir se é necessário continuar ou não o tratamento. Obviamente essa posologia pode ser alterada de acordo com a avaliação de vocês. Cito novamente esse trabalho que já foi comentado pela professora Ana Cláudia Balda, onde ela mostra que a gentamicina foi o antibiótico que apresentou a menor resistência entre os agentes bacterianos que foram testados e o antibiótico que foi mais eficiente nesse estudo comparado a todos os outros. Por que eu estou citando esse trabalho novamente? Justamente para fazer correlação agora com o Otomax, porque a gentamicina é o antibiótico presente no Otomax. Este quadro é só para resumir o que nós falamos até o presente momento em relação ao Posatex e ao Otomax. Em relação ao antibiótico, nós temos o orbifloxacino no Posatex, nós temos a gentamicina no Otomax, o antifúngico posaconazol no Posatex, o clotrimazol no Otomax, o agente anti-inflamatório esteroidal furoato de mometasona no Posatex, o valerato de betametasona no Otomax, a posologia, que a depender do peso do animal, nós vamos instilar o número adequado de gotas, a frequência de aplicação Posatex 1 vez ao dia durante 7 dias inicialmente, o Otomax 2 vezes ao dia durante 7 dias inicialmente, sempre importante solicitar com que esse animal volte para uma reavaliação e vocês vão decidir sobre a continuidade ou não do tratamento. E lembrando que os dois são suspensões otológicas, e em se tratando de suspensão tem uma base oleosa e isso faz a diferença na hora da ação, do contato dos princípios ativos com o conduto auditivo e na resposta que nós vamos ter em relação aos quadros de otite. Gostaria de agradecê-los mais uma vez pela atenção, desejar uma boa noite, um bom descanso. Fica aqui meu e-mail e nós da MSD ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Por favor, terei o maior prazer em atendê-los. Qualquer referência bibliográfica que vocês precisem, é só me enviar e-mail, estarei à disposição. Muito obrigado, bom descanso a todos.